Baba que 7 anos vai botar fanado. Ali com 17 anos mais se para a escola para dar casamento. Bajudas com mulheres, educação, saúde, igualdade com direitos. Nunca bota meninos fêmeas fanado. Não para deles casamento, hora que é pequenino. Não para de meninos fêmeas casamento à força. Não permite eles para a escola. Não ensina não ajudas com mulheres tudo o que querem receber. Sobre maneira de ter um homem para poder padecer filhos de rito. Casamento forçado, cana usar. É mal prática, cana usar. Esse e programa do Comitê Nacional para acabar com coisas que acabam ali na saúde de mulher com meninos. É com esse parceiro de Portugal que chama PID Fator, Associação para a Cooperação sobre População com Desenvolvimento de Portugal. Esse programa é financiado pelo governo português através da Secretaria de Estado de Cidadania com Igualdade, ajudas com mulheres, educação, saúde, igualdade com direitos. Baba que 7 anos vai botar fanado. Ali com 17 anos mais se para a escola para dar casamento. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa número 46. Na esteira da problemática da violência baseada no gênero, um fenômeno em crescendo na Guiné-Bissau, sobretudo com a pandemia do novo coronavírus. Continuamos a ouvir depoimentos de ativistas e responsáveis governamentais, tanto na Guiné-Bissau como em Portugal, que lutam para a erradicação deste fenômeno degradante para a saúde humana. A nossa visão direciona-se particularmente ao que está a ser feito e o que pode ser feito para ajudar. Por exemplo, no reforço do combate a uma das formas mais degradantes da violência dos direitos das mulheres na Guiné-Bissau. Estamos a falar da mutilação genital feminina. Tanto na Guiné-Bissau como em Portugal, junto da nossa comunidade imigrada, o tema está em pauta. Agora que estamos na reta final do programa Meninas e Mulheres, Educação, Saúde, Igualdade e Direitos, um programa enquadrado no âmbito de uma excelente parceria entre a PID Fator de Portugal e o Comitê Nacional para o Abandono às Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e Criança. Não podíamos deixar de ouvir e transmitir nestas antenas as vozes de ativistas de Portugal que lutam contra as práticas nefastas à saúde da mulher e criança na Guiné-Bissau. Neste programa, vamos ouvir as senhoras Carla Martingo, investigadora e vice-presidente da PID Fator, e Ana Ribeiro da Silva, investigadora em Igualdade de Gênero e População. A nossa conversa com estas duas senhoras ativistas portuguesas é bastante interessante. Carla Martingo, investigadora nesta temática do combate às práticas nefastas há mais de 15 anos e autora de trabalhos sobre o assunto, começou por nos dizer que Portugal tem ajudado, mas podia fazer mais em termos de combate à mutilação genital feminina na Guiné-Bissau. Carla Martingo entende que é necessário um investimento maior de Portugal no âmbito da cooperação e ao abrigo de programas de apoio aos países da CPLP. É possível fazer mais, é possível fazer melhor, mas é importante também se diga que já um grande investimento foi feito até aqui e há que reconhecê-lo e parabenizar e enaltecer e reconhecer de facto esse investimento, quer do setor público, quer do setor privado, seja governo, seja terceiro setor. Aqui esta colaboração, que poderia ser mais estreita, eu vejo-a sobretudo a nível da articulação com países onde vivem comunidades guineenses na diáspora. Eventualmente aí fazer um trabalho em rede, encontrar pontos comuns, encontrar pontos focais, ter momentos de partilha. Uma outra área ainda que penso que precisava um investimento maior é a questão da cooperação no âmbito da CPLP, porque quando falamos de mutilação genital feminina, de casamentos infantis, falamos de uma violação de direitos humanos. E os direitos humanos são um princípio que tem que estar acima de qualquer agenda política ou qualquer agenda regional ou nacional. Portanto, eventualmente esses canais possam ser um recurso para se de facto se fazer mais em prol do fim das práticas nefastas. Aqui esta colaboração, que poderia ser mais estreita, eu vejo-a sobretudo a nível da articulação com países onde vivem comunidades guineenses na diáspora. Eventualmente aí fazer um trabalho em rede, encontrar pontos comuns, encontrar pontos focais, ter momentos de partilha. Uma outra área ainda que penso que precisava um investimento maior é a questão da cooperação no âmbito da CPLP,
porque quando falamos de mutilação genital feminina, de casamentos infantis, falamos de uma violação de direitos humanos. E os direitos humanos são um princípio que tem que estar acima de qualquer agenda política ou qualquer agenda regional ou nacional. Portanto, eventualmente esses canais possam ser um recurso para se de facto se fazer mais em prol do fim das práticas nefastas. Na mesma senda, Ana Ribeiro da Silva, investigadora em igualdade de gênero e população, disse-nos que Portugal pode ajudar mais a Guiné-Bissau em combate à mutilação genital feminina, uma vez que pertence a várias organizações internacionais. Enquanto cidadã e ativista, respondo que sim, pode fazê-lo. Portugal é membro da Organização das Nações Unidas, membro da União Europeia e membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. São fóruns internacionais onde é possível e desejável que a ação política e diplomática sejam meios acionados em benefício de soluções com impacto na eliminação da mutilação genital feminina. Por exemplo, a CPLP apresentou ao Conselho dos Direitos Humanos em Geneve, muito recentemente, uma declaração em que afirmava a urgência da eliminação da mutilação genital feminina. Na minha interpretação, isto é positivo, porque há um reconhecimento ao mais alto nível de que estas práticas são graves violações de direitos humanos. É positivo porque é um sinal claro que o tema está nas agendas políticas. E é ainda positivo porque é uma tomada de posição que pode influenciar as pessoas com papel importante na manutenção das práticas a reverem a sua posição e a sua disponibilidade para debater este tema. Baseando-me em estudos que li e em testemunhos que ouvi de ativistas guineenses, as práticas prevalecem em grande parte tendo por justificação uma tradição religiosa que não é sustentada pelos livros religiosos. Contudo, referem, não tem havido receptividade dos líderes religiosos para clarificar a questão da inexistência de qualquer alusão à mutilação genital feminina nos livros religiosos. Sublinhei antes a minha condição de cidadã para aclarar que não tenho experiência política. No entanto, parece-me que se o pedido para esclarecer essas dúvidas emanar de organizações internacionais, estas terão um ascendente sobre os líderes religiosos diferente daquele que possam ter as organizações não governamentais ou as pessoas individuais que têm procurado em vão esse esclarecimento. No que refere à exclusão das meninas no sistema escolar formal, Carla Martingo considerou a prática uma autêntica violência, pois não deixa a mulher usufruir dos seus desejos, tanto pessoais como na sociedade. A escolarização das raparigas é um direito humano. A partir do momento em que elas deixam de aceder ao sistema educativo, que deixam de ir à escola, que deixam não só de aceder, mas se manter no sistema educativo e progredir, deixam de conseguir realizar aquilo que é o seu desígnio de vida e deixam de ser, no fundo, a mais-valia que são, quer para as suas sociedades, quer para as suas famílias, quer para elas próprias. Não investir nas meninas é não investir numa sociedade, é não investir no desenvolvimento. Há que arranjar soluções, encontrar soluções para que as meninas não deixem de ir à escola. Os argumentos de que fala sobre os medos que estão associados à escola têm que ser desconstruídos. E é importante formar os professores e a comunidade em geral para valorizar a escola e, de facto, priorizar a escola e o que ela representa não só para elas como para as famílias. Porque uma criança que, os estudos já aprovam isso, uma jovem, uma criança que tenha estudos, vai casar mais tarde, não casa tão cedo, tem os filhos que quer e quando quer, não está dependente de outras imposições, portanto tem um poder de escolha, que é muito importante, o poder de escolha é muito importante, e casa com quem quer, se quer, e tem uma profissão, e com essa profissão tem um rendimento, e esse rendimento é o que lhe vai permitir a sua independência. Portanto, está tudo encadeado, faltando a base que é a escola, toda essa capacitação, tudo o resto está comprometido. Portanto, é importante investir no futuro dessas meninas, e investir na escolaridade dessas meninas, que é o mesmo que dizer que se está a investir no futuro do país. A mesma posição é partilhada por Ana Ribeiro da Silva, que ainda reforçou com a ideia de que uma mulher escolarizada tem todas as ferramentas para se livrar da violência baseada no gênero. A questão da escolaridade, ou melhor, da falta de educação formal das meninas,
é central quando se debate a mutilação genital feminina e outros problemas que afetam as meninas, como os casamentos precoces, o trabalho infantil, a gravidez na adolescência e a violência. O que significa a educação das crianças, principalmente a educação das meninas. Se focarmos apenas os aspectos materiais, aprender a ler, aprender as contas, aprender uma profissão, permite-lhes ganhar o seu sustento, serem autónomas, ajudar as suas famílias e comunidades. As Nações Unidas referem que uma rapariga com estudos tem muito mais hipóteses de evitar a gravidez precoce, que tem riscos imediatos para a sua saúde e afeta as suas perspectivas de futuro. A falta de escolaridade, que me dizem ser a situação de muitas meninas na Guiné, porque as famílias não querem ou não podem mantê-las na escola, reduz a futura autonomia destas meninas porque vão ter mais dificuldades em encontrar emprego ou em encontrar um emprego mais bem pago e significa também que vão ficar ignorantes e dependentes de outras pessoas até para aspectos básicos do dia-a-dia, como ler as informações numa caixa de medicamentos, abrir uma conta bancária ou para conhecer os seus direitos. E entre estes direitos encontra-se precisamente o direito à educação. A educação primária, universal e gratuita é um direito humano consagrado em diversos instrumentos internacionais e deve ser uma prioridade dos Estados. Portugal, há 30 anos atrás, em 1991, tinha 12% de pessoas analfabetas, mas 100 anos antes chegava quase aos 80% e a maioria eram mulheres. Conheço uma mulher que tem hoje 80 anos, portanto, a sua infância foi num tempo em que a escolaridade das meninas em Portugal não era valorizada. Estudou apenas até à 4ª classe e depois, sendo a filha mais nova, o pai não a deixou continuar, porque queria que ela lhe fizesse companhia na reforma quando ele deixasse de trabalhar na cidade e voltasse à sua aldeia. Acontece que o pai adoeceu e faleceu e a menina voltou à escola apoiada por uma bolsa de estudo. Cursou enfermagem e depois ingressou no primeiro curso de enfermeiras paraquedistas. Estou a referir-me à primeira mulher militar portuguesa que tantas vidas salvou e é uma verdadeira heroína condecorada pela sua coragem, porque arriscou a sua vida para salvar a vida de outras pessoas. É uma humanista, grande defensora da paz. Quando se reformou, continuou o seu trabalho humanitário e ainda hoje é uma ativista da paz e dos direitos humanos das mulheres. Condenamos uma menina a não estudar, essa é uma sentença com um impacto negativo incalculável para a sua própria vida, mas não só. A mulher cuja história contei abreviadamente chama-se Maria Arminda. Será que nos podemos dar ao luxo de privar o mundo de Marias Armindas? No que refere ao fraco envolvimento das autoridades judiciais no julgamento de casos de violência baseada no gênero, Carla Martingo realçou a necessidade do reforço da sensibilização de todas as camadas da população, mas observou a imperatividade de a lei ser respeitada. A violência contra meninas e mulheres é um flagelo mundial que atravessa todas as classes, todos os estratos sociais e que requer uma intervenção integrada e coordenada. Quando me refere que quando uma pessoa, neste caso uma mulher, é vítima de violência e vai à justiça e ainda é recriminada pelo agente judicial, isso só mostra que há muito trabalho para fazer. É preciso capacitar os agentes judiciais, como é preciso capacitar toda a sociedade de uma forma coerente e, como eu referia, integrada, para fazer face a esse flagelo. É importante a existência de legislação que criminaliza estas práticas, mas é também importante que essa criminalização de facto seja aplicada e seja respeitada, não apenas por sociedades do terceiro setor, mas por próprias instituições governamentais. Ou seja, o que me refere aqui a esta situação apenas traduz de facto isso, que há ainda um trabalho muito grande para fazer nesta área e que não pode e tem que haver uma tolerância zero a qualquer forma de violência contra as mulheres e contra as meninas, nomeadamente a violência doméstica, a mutilação genital feminina ou outra prática nefasta. É preciso muito para que uma pessoa decida fazer queixa. E quando isso acontece, e nós sabemos que isso acontece sobretudo em situações extremas, porque a violência doméstica é um fenómeno muito silencioso e subterrâneo, e quando finalmente uma pessoa decide fazer queixa, é importante que quem está lá para receber não a julgue, mas ajude e encaminhe. A partir do momento em que,
quando se faz queixa, ainda ser recriminado por isso, já descredibiliza o sistema judicial, essa pessoa não vai novamente procurar ajuda e quando regressa até pode ser ainda vítima de maus-tratos maiores porque se sabe que foi apresentar a queixa. É fundamental que isto não aconteça e é preciso trabalhar para de facto isso não aconteça nem agora, nem no futuro, nem nunca. Ana Ribeiro da Silva disse, por seu turno, que é necessário que os agentes das autoridades que lidam com as vítimas e agressores tenham formação específica para que possam compreender qualquer situação e, desta forma, atuar de forma adequada. Para apoiar as vítimas de violência doméstica, foi dada atenção à formação dos agentes das forças de segurança, portanto, polícias e guardas que estão nas esquadras, que é um dos locais onde as mulheres se podem dirigir para pedir ajuda. Uma boa prática tem sido aproveitar as organizações não governamentais que já estão implantadas localmente e dar-lhes capacidade de atuação e legitimá-las para, junto das forças policiais, por exemplo, dar ações de formação. Em algumas localidades de Portugal existe até a funcionar dentro das próprias esquadras um gabinete para apoiar as mulheres que procuram informação sobre os seus direitos ou ajuda mais urgente e imediata. De qualquer modo, este trabalho de sensibilização e de formação das forças policiais sobre a violência contra as mulheres é um trabalho que não está acabado e que inclui outras classes profissionais, como profissionais da saúde, da advocacia e também juízes e juízas. Ou seja, é necessário que quem lida com vítimas e agressores tenha formação específica para compreender a situação e atuar de forma adequada, que inclui desenvolver a capacidade de ouvir. Estou a lembrar-me de situações em que nos tribunais as mulheres e as crianças têm dificuldade em responder de imediato às perguntas, em relatar o que lhes aconteceu. E isso é interpretado de forma errada. Não conseguir falar ou não se lembrar não equivale a não ter acontecido a agressão. As hesitações, os silêncios, o esquecimento são sinais de trauma, de vergonha. Neste aspecto da formação, há boas práticas em Portugal, mas também ainda há muito a fazer. A Guiné-Bissau aprovou a lei que criminaliza a mutilação genital feminina desde 2011, mas ainda assim continua a figurar na lista de países onde a mutilação genital feminina é uma realidade. A investigadora Carla Martingo disse que só é possível mudar este cenário se todos os que trabalham no combate às práticas nefastas trabalhassem em sinergia. Este cenário só muda de facto se continuar a haver este investimento na Guiné-Bissau para trabalhar esta temática, prevenir situações como esta e erradicá-la como um todo. O que acontece é que isto é uma questão já estrutural, que tem vindo de facto a melhorar e vemos que os números de prevalência estimativas têm vindo a baixar, o que mostra de facto que tem havido impacto das intervenções realizadas, mas é preciso continuar a trabalhar. Caso contrário, não se consegue pôr fim a este flagelo. E é importante que doadores internacionais, como as agências das Nações Unidas e o FNUAP, mas também os próprios governos, o próprio terceiro setor, os países amigos fora do universo das Nações Unidas, a CPLP, os países africanos com quem a Guiné-Bissau tem protocolos de colaboração, tem que ser um esforço concertado para que se consiga de facto resultados. E o que é certo, por exemplo, o programa conjunto do FNUAP e da Unicef contra as práticas nefastas mostra isso mesmo. Mostra que só de uma forma colaborativa e integrada se consegue ter resultados positivos e um impacto positivo na diminuição destas práticas, como a mutilação genital feminina, o que mostra de facto a descida da prevalência que se tem, das estimativas, da prevalência da prática que se tem observado na Guiné-Bissau nos últimos anos. E é importante também esta legislação porque a lei, para além da sua vertente punitiva, naturalmente se comete um crime há lugar a uma punição, é assim para a mutilação, é assim para outros crimes, tem também uma natureza pedagógica e deve ter uma natureza pedagógica. As pessoas têm que ter a noção que o que estão a fazer, o que vão cometer, o ato que vão cometer é um crime. Sendo um crime, está sujeito a uma punição legal. E a lei, precisamente, tem esse objetivo. E eu acho, e parabenizo a Guiné-Bissau por esta lei,
foi muito corajosa e reuniu consenso, tendo por base todo um esforço de trabalho da sociedade civil nesse sentido, mas é importante que ela seja divulgada mais na própria Guiné-Bissau, para que as pessoas saibam que podem ser punidas se realizarem a mutilação genital feminina. Em relação à questão, Ana Ribeiro da Silva é de opinião de que a legislação por si só não resolve o problema da mutilação genital feminina na Guiné-Bissau. Ela entende que é necessário reforçar as medidas de prevenção e de sensibilização junto da população e das autoridades que aplicam a lei. A legislação por si só não resolve. Tem de se apostar na prevenção, na sensibilização das pessoas. O vosso programa de rádio tem dado voz às mulheres, isso é muito importante em termos de sensibilização e difusão de conhecimento. Há quem ainda pense que a mutilação genital feminina equivale a um ferimento com efeitos na saúde física no momento e durante um curto período após a intervenção. É necessário que haja consciência dos efeitos traumáticos e psicológicos, além dos físicos, e que todos estes efeitos se prolongam pela vida das mulheres. Portanto, há que dar espaço às mulheres que queiram e tenham a capacidade de apresentar os seus testemunhos. Elas devem ter a possibilidade de ser agentes da mudança, de participar no seu próprio desenvolvimento, de discutir as medidas que contemplem a concretização dos seus direitos. Quando mencionam o contributo das agências das Nações Unidas, neste aspecto posso identificar uma boa prática das instituições em Portugal, que passa por dar apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento de projetos ou ações de prevenção da mutilação genital feminina, a realizar por associações de imigrantes e organizações não governamentais que já estão no terreno. Há indícios de que as campanhas realizadas por estas entidades são eficazes e conseguem melhores resultados que as campanhas institucionais. Portanto, é uma boa aposta apoiá-las. No início deste ano, Portugal conheceu sua primeira condenação de um caso de mutilação genital feminina. Um tribunal português condenou a cidadã guineense Rugi Diallo a pena de prisão por considerá-la culpada pela mutilação genital feminina à sua filha menor. Meses depois, um tribunal português decidiu suspender a pena de prisão à jovem Rugi Diallo. O caso continua a merecer algum debate nos meios dos defensores dos direitos das mulheres, tanto na Guiné-Bissau como em Portugal. O nosso programa ouviu as impressões da investigadora Carla Martingo sobre o assunto. Ela entende que é importante aplicar a legislação para desencorajar a prática, caso contrário, disse que o fenômeno nunca mais vai acabar. O caso que refere da cidadã Rugi Diallo é um caso que, em meu entender, acabou por ter uma grande visibilidade pública. Foi o primeiro caso que chegou efetivamente à justiça na sequência da realização de uma mutilação genital feminina. Pese embora eu considero que para uma primeira pena, eventualmente os 3 anos de prisão efetiva fosse excessiva, tendo em conta outros tipos de crimes que são cometidos e a moldura penal aplicada, mas de qualquer forma é importante que, de facto, os casos conhecidos cheguem à barra dos tribunais. E porquê? Porque senão fica a sensação de impunidade perante a mutilação genital feminina. Como eu referi há pouco sobre a questão da legislação na Guiné-Bissau, também é importante saber, e as comunidades praticantes saberem, que a mutilação é crime também em Portugal e que tem implicações jurídicas a sua realização, numa lógica de defesa das meninas e das mulheres. A questão da pena suspensa, eu penso que foi um pouco na linha do que eu referi, portanto, a questão uma análise da duração da pena e, por exemplo, o caso da Diallo não ter antecedentes criminais e todo um conjunto de circunstâncias abonatórias fez suspender a pena, mas é importante referir que estamos a falar de uma pena suspensa, não é? Uma pena suspensa que a qualquer momento, se existe uma situação que possa suspeitar que uma situação semelhante aconteça, a pena fica é efetiva, portanto, regressa à prisão. Portanto, fica isso durante 3 anos a suspeição de que pode, de facto, voltar a ser presa caso haja um comportamento semelhante. E é importante que os casos conhecidos, de facto,
vão à justiça, e por isso que eu referi, eu não acredito, eu não concordo que haja uma perseguição penal às comunidades praticantes, mas por outro lado, acredito sinceramente que é importante haver no fundo, que é uma ferramenta, que neste caso é a legislação, que desencoraje a continuidade desta prática. Caso contrário, nunca vamos ter fim, porque não é punido, e toda a gente sabe que há uma lei que proíbe, mas como ninguém foi, no fundo, condenado, ninguém liga. Portanto, e há que, no fundo, valorizar um bocado e dignificar também o Poder Judicial nesta área, mas também não fazer disto uma perseguição jurídica, não é? Mas a todo custo tentar encontrar vítimas para prender, não é isso que eu digo. Mas é importante que a lei que existe, quando há situações onde ela é aplicável, ela seja aplicada. E não só nos casos de mutilação efetivamente realizados, mas também nos atos preparatórios que a lei portuguesa também prevê. Desde que se suspeite que uma menina vá viajar para ser sujeita à prática, e aqui temos indicadores de suspeita, como por exemplo, saber que está a ser preparada uma viagem e que a menina diz que vai para o país de origem para conhecer a família, para uma festa. Portanto, há todo um conjunto de indicadores que podem supor que a prática vai acontecer. Quando esses atos preparatórios são identificados, é importante agir logo, porque assim previne-se que a mutilação aconteça, sendo que a partir do momento em que ela acontece já não se pode fazer nada, enquanto à prática em si, pode sim apoiar e acompanhar as vítimas da mutilação genital feminina. Nem tudo é cinzento neste combate. Ana Ribeiro da Silva cita, por exemplo, o interesse que a mutilação genital feminina já desperta na sociedade portuguesa, que disse já está a dar passos positivos nesta luta. Este caso teve muita cobertura mediática. Foi também através da comunicação social que tomei conhecimento do caso. E o meu comentário baseia-se na reflexão suscitada pelas notícias lidas e os comentários que as acompanharam. Ou seja, alguns jornais online apresentam uma caixa de diálogo para registro de comentários das notícias. Ainda antes da sentença, que foi proferida em janeiro de 2021, foi noticiado estar a decorrer o primeiro julgamento em Portugal por um crime de mutilação genital feminina. Novidade que suscitou interesse. Depois, a severidade da pena e agora em julho, a resposta ao recurso interposto pela arguida, que foi no sentido de declarar suspensa a execução da pena. Esta evolução teve tradução em várias notícias em jornais de âmbito nacional. Há um primeiro aspecto a referir. A mutilação genital feminina é um problema conhecido em Portugal pelas organizações não governamentais, nomeadamente as organizações não governamentais, pelas instituições estatais, nomeadamente a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e também pela Academia, com estudos realizados principalmente na área da saúde e da sociologia. Ou seja, o conhecimento encontra-se restrito a alguns setores da sociedade. E estas notícias foram uma surpresa para muitas pessoas que conhecem, quando conhecem, a mutilação genital feminina como um fenómeno que acontece lá fora. Neste aspecto, considero que estas notícias foram importantes para sensibilizar as pessoas para este problema. Acredito que falar sobre o tema, conhecê-lo, pode ser positivo, principalmente para que mais pessoas se coloquem na posição de compreender e apoiar as mulheres e meninas vítimas de mutilação genital, quer quando estas querem falar sobre o que lhes aconteceu, quer quando a sua opção é não falar. Por outro lado, estas notícias também fizeram emergir comentários xenófobos e racistas, porque a falta de preparação para refletir sobre fenómenos complexos e a ausência de sensibilidade e de humanismo são aspectos também presentes na sociedade portuguesa. Apesar desta última nota negativa, penso que o saldo é positivo para Portugal, que tem apostado de forma persistente na erradicação deste crime. Como contributo final, realço que, em minha opinião, uma ferramenta essencial na eliminação da mutilação genital feminina é a escolarização das meninas e raparigas, porque funciona como uma ferramenta de reflexão e de ação. Foi assim a opinião de cada uma dessas senhoras
que lutam contra a mutilação genital feminina em Portugal e Guiné-Bissau. Agora convidamos os ouvintes deste programa para um resumo de tudo o que foi dito hoje, mas em crioulo. Bajudas com mulheres, educação, saúde, igualdade com direitos. Nunca bota meninos fêmeas fanado. Não para deles escassamente, ora que é pequenino. Não para de meninos fêmeas escassamente à força. Não permite eles para a escola. Não ensina não bajudas com mulheres tudo o que queria receber. Sobre maneira de ter um homem para poder padecer filhos de rito. Esse é o programa do Comitê Nacional para acabar com coisas que acabam ali na saúde de mulher com meninos. Investigadora e vice-presidente de PID Fatur, Juana Ribeiro da Silva. Ela é investigadora de igualdade de gênero com a população. É duas senhoras defendidas como e vale pena Portugal continuar a apoiar Guiné-Bissau para acabar com o fanado de mulher. Como para falar só como a lei tem, que ela nunca can acabar com o problema de fanado de mulher na nossa para que lhe vale pena continuar entendentes de que o fanado de mulher tatisse na corpo de mulher, sem esquecer de justiça. É duas mulheres como vale pena por eles diressa, na que está falando de violência baseada no gênero, para fazer lei para funciona. Baba, que 7 anos vai botar fanado. Além com 17 anos, mais se para na escola, para dar casamento. Bajudas com mulheres, educação, saúde, igualdade com direitos. Nunca bota meninos fêmeas fanado. Não para deles escassamente, ora que é pequenino. Não para de meninos fêmeas escassamente à força. Não permite eles para a escola. Não ensina não bajudas com mulheres tudo o que queria receber. Sobre maneira de ter um homem para poder padecer filhos de rito. Casamento forçado, cana usar. É mal prática, cana usar. Esse é o programa do Comitê Nacional para acabar com coisas que acabam ali na saúde de mulher com meninos. É com esse parceiro de Portugal que chama PID Fatur, Associação para Cooperação sobre População com Desenvolvimento de Portugal. Esse programa é financiado pelo governo português através da Secretaria de Estado de Cidadania com Igualdade, Bajudas com mulheres, Educação, Saúde, Igualdade com Direitos.